Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre um assunto que envolve a produção da vacina para o coronavírus. E aí você pode estar imaginando que eu vou falar sobre um assunto super nobre, afinal de contas, todos os países do mundo estão unidos na busca por um objetivo comum, que é a fabricação de uma vacina para combater uma pandemia que aflige a todos os países do mundo. Mas não é sobre isso que eu vou falar, não. Nessa quinta-feira, os governos de Estados Unidos, Reino Unido e Canadá disseram que conseguiram detectar uma série de tentativas de ataque, muito provavelmente feita por hackers russos, provavelmente ligados ao Kremlin, que tem por objetivo abrir uma nova frente de batalha na política internacional, com a busca por invasão de dados tanto de universidades quanto de empresas da indústria farmacêutica, além de outras organizações ligadas à saúde, com o objetivo de tentar roubar informações ligadas à produção da vacina para a Covid-19. Antes de mais nada, é importante deixar claro que normalmente não é muito simples detectar de onde vem um ataque de hackers, mas os governos desses três países, Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, dizem ter informações de contra-inteligência de que o grupo que vem promovendo essas tentativas de invasão é um grupo chamado APT-29, também chamado carinhosamente de Cozy Bear, ou na tradução para o português, na tradução literal para o português, urso aconchegante, e que estaria ligado ao sistema de inteligência da Rússia e que muito provavelmente foi o grupo que também invadiu o servidor do Partido Democrata americano, o que foi uma parte da interferência russa nas eleições americanas de 2016. As principais tentativas de ataque têm por alvo a Universidade de Oxford, no Reino Unido, que trabalha em conjunto com a indústria farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca, que é uma das que está no caminho para, de fato, produzir uma vacina para a Covid-19. Talvez não seja, portanto, uma coincidência que a Universidade de Oxford tenha reparado uma enorme similaridade entre a pesquisa que ela vem desenvolvendo na universidade e o trabalho apresentado essa semana agora pelos cientistas russos que dizem estar bastante próximos da produção de uma vacina. A AstraZeneca anunciou recentemente que tem por objetivo produzir a preço de custo a vacina para a Covid-19, distribuir internacionalmente, mas não que isso não envolva muito dinheiro. Afinal de contas, estados e organizações pagaram muito caro para a AstraZeneca para estarem na frente, na fila daqueles que vão receber primeiro as doses da vacina. Apenas para termos uma ideia, os Estados Unidos pagaram mais de $1 bilhão para se manterem entre aqueles que receberão primeiro a vacina. Já a Rússia se encontra lá no fim da fila. E não há nenhuma dúvida de que obter uma vacina confiável para a Covid-19 oferece aos estados vantagens geopolíticas enormes, não apenas pela possibilidade de reativação da sua economia com um grau de confiança maior de que não serão necessários passos no sentido de fechar a economia novamente, mas também com relação à possibilidade de vender a vacina, um dos produtos que simplesmente o mundo inteiro quer nesse momento. E aqui, abrindo parênteses, você deve estar se perguntando onde o Brasil está nessa fila. O Brasil está muito bem posicionado, afinal de contas existe um acordo entre a Fiocruz, aqui do Rio de Janeiro, com a AstraZeneca para a produção da vacina também aqui no Brasil. E o que os Estados Unidos dizem é que não é apenas a Rússia que vem tentando obter esses dados por meio de invasões de computadores. Segundo o diretor do FBI, também hackers russos estariam tentando roubar dados importantes para a produção da vacina. E, nesse sentido, o risco é de fato dobrado. Afinal de contas, os chineses são até mais hábeis no sentido de conseguir roubar dados, ao passo que os russos têm uma propensão maior a gerar o caos, a gerar desinformação, que não é a intenção nesse caso agora.
Como há um claro interesse geopolítico em obter esses dados agora, é provável que tanto chineses quanto russos tenham objetivos mais ou menos similares, que é não disseminar o caos, mas sim coletar informações. Essa é a avaliação feita pela ONG Alliance for Securing Democracy, que avalia que há enormes vantagens políticas, geopolíticas e econômicas na obtenção de uma vacina antes dos demais. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com a impressão de que a gente voltou para um pouco mais perto dos tempos de Guerra Fria, naquela época em que Estados Unidos e União Soviética buscavam, por meio de espionagem industrial, saber o que estava sendo desenvolvido nos programas nuclear e espacial do seu grande inimigo daquele período. E se você quiser saber mais sobre essa nova Guerra Fria, agora numa versão digital, continue acompanhando o Petit Jornal e você pode, inclusive, se tornar um apoiador do nosso projeto acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. Lá tem a aba Apoie o Petit e você pode vir fazer parte do nosso projeto junto com a gente. E lembrando que está no ar o nosso segundo curso do Petit Jornal, que é o curso A Erosão da Democracia Liberal, que eu ministro juntamente com o professor Daniel Souza. A primeira aula já aconteceu na última terça-feira, em que a gente falou sobre o Brexit, e na semana que vem nós falamos sobre um dos atores principais dessa coluna de hoje. Nós vamos falar sobre a Rússia. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.